a primeira vez, quando o pessoal do CESEM me ligou, me convidando para falar sobre resolver grandes problemas, eu fiquei pensando assim, nossa, será que a gente consegue resolver grandes problemas por meio da inovação? Como será que o Brasil consegue se posicionar, ou o próprio BNDES, como um grande banco de desenvolvimento, consegue se posicionar para tratar desses temas, né? E aí eu vou procurar trazer para vocês aqui, agora à tarde, no tempo que me foi dado, alguns elementos dessa discussão. Tá? Eu acho que, de modo algum, o BNDES se propõe a resolver sozinho os grandes problemas brasileiros. Mas a gente entende que nós somos um elemento que pode ajudar, que pode auxiliar na solução desses grandes problemas. Eventualmente, a gente pode ser parte importante na solução desses grandes problemas. Tá? Tem um passador? Tá. Antes de mais nada, então a gente vai passar, durante esses 18 minutos que temos, em 3 grandes blocos na minha apresentação. Primeiro, eu vou fazer um pouco do contexto do qual é o papel e o que a gente espera para um banco de desenvolvimento como o BNDES. Tá? E aí são pouquíssimos slides, e daí eu vou trazer para vocês alguns exemplos reais de problemas tratados com inovação. E, finalmente, eu vou trazer algum dos meus pensamentos para concluir, e aí pensamentos de uma pessoa que há pelo menos 15 anos lida com esse tipo de empresa, esse tipo de empreendedor e esse tipo de problema, que são problemas de tecnologia. E aí, naturalmente, já vou adiantar para vocês que vocês vão ouvir uma opinião de quem tem esperança, de quem acorda todo dia, veste a roupa para ir trabalhar, dá um beijo nos filhos, sai e vai para o trabalho, achando de que é possível apoiar bons projetos, de que é possível fazer coisas que vão fazer a diferença no Brasil. Tá? Apesar de todas as bolas de ferro que perseguem as iniciativas, e apesar de todos e muitos dos elementos que foram tratados aqui no painel anterior, e dos quais eu concordo com boa parte deles. Tá? Agora, eu também acho que a gente, assim, falando especificamente de BNDES, assim, se a gente ficar se travando por todos os problemas regulatórios, as bolas de ferro que nos agarram, a gente vai acabar não fazendo nada. Então, vamos, eventualmente, parar de culpar também outros lados e vamos tentar construir algo que seja possível e que seja real. Por isso que aqui a gente vai falar de grandes problemas reais. Tá? Bom, o que é o BNDES? O BNDES é o Banco de Desenvolvimento do Brasil. E o que é o conceito de desenvolvimento? Ele foi sendo alterado ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do país. A gente foi criado lá atrás como um banco que investia, e até hoje é item essencial nos investimentos de infraestrutura brasileiros. Tá? Ao longo do tempo, a gente participou muito ativamente da construção da indústria brasileira, já olhou um pouco de desenvolvimento tecnológico, e aí, fazendo um enorme salto nos 62 anos de história do banco, a gente, mais recentemente, aí, especificamente nos últimos 15 anos, vem trabalhando muito claramente com inovação, sustentabilidade e o apoio às micro, pequenas e médias empresas. Tá? A Giana estava falando aqui da MEI, o BNDES é uma parte ativa na participação da MEI, e hoje a gente vai falar especificamente do nosso olhar para a inovação. Isso, eu lembro que, quando a gente começou a olhar para a inovação, todas as questões de quem estava acostumado a olhar projetos de tijolo, de máquina, de construção, passaram a surgir. Porque, quando a gente olha para a inovação, a gente está falando de investimento em know-how, a gente está falando em apetite a risco, a gente está falando em assumir que coisas podem dar errado. Tá? Infelizmente, eu, até hoje, acho que algumas das instituições brasileiras não reconhecem que investir em inovação é isso. Tá? Então, assim, quando a gente sai para as auditorias da vida, e aí falo por experiência própria, esta ainda não é uma realidade.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa continuar reforçando e estudando e defendendo todos os aspectos de importância da inovação para o desenvolvimento brasileiro. Porque eu acho que muitos dos que estão aqui acreditam de que é importante investir em inovação para o desenvolvimento do Brasil. Mas tem muita gente também que acredita que investir em folha de pagamento para fazer pesquisa e desenvolvimento não é investimento, é despesa, né? Então, esse é um conceito que a gente, como BNDES, já quebrou há muito tempo. Mas ainda a gente precisa reforçar e reafirmar sempre que possível. Tá? A partir, então, nos últimos 10 anos, o banco passou a olhar para o todo do seu apoio, da sua participação na economia, e aí dividir segundo o que a gente faz, né? A gente chama isso de o que apoiamos, e aí vocês veem que a inovação está lá. Então, toda e qualquer empresa que faz um investimento em inovação no Brasil, ela pode olhar para o BNDES e ela vai encontrar uma linha que apoia esse tipo de investimento. Tá? Isso é uma realidade. Assim, tem produto. A gente pode discutir se os produtos são bons ou ruins, mas eles existem para qualquer porte de operação, de financiamento, de empresa, de tudo. Tá? Então, assim, inovação é uma palavra que já faz parte do vocabulário do BNDES. Tá? E aí eu trouxe aqui, só para a gente falar de números, para não ser muito... para a gente aterrissar, assim, é um tema que faz parte da realidade do BNDES? Mas é um tema que ele poderia ser muito maior na realidade do BNDES. Se a gente falar de um banco que, ano passado, é um banco da ordem de 80 bilhões de reais, tá? Esse é o tamanho do BNDES hoje, a gente está falando aí de um banco que apoiou só 3 milhões de reais em inovação. É muito triste, assim, é pequeno, é muito baixo, muito baixo. Tá? Você vê que até o meio ambiente consegue andar mais rápido que a gente. Não que eu acho o meio ambiente ruim, mas a gente olha para a inovação e fala assim, eu quero fazer 14, eu quero fazer 20, eu quero fazer 30 milhões de reais de investimento em inovação. E aí, assim, a gente tem um ciclo aqui que mostra, é o ciclo da economia brasileira. Então, naturalmente, os investimentos em inovação, quando você entra numa crise como a gente está passando, eles são os primeiros a se retrair. Tá? Então, assim, eu vi inúmeros empresários que estavam com projetos na casa, que estavam conversando com a gente, que iam fazer coisas interessantes e que, na hora que tem uma volatilidade qualquer na economia, é a primeira coisa que sai da fila. Tá? Então, é claro que esse tipo de volatilidade econômica tem um impacto, e, além disso, a gente tem toda um movimento do banco, mesmo do próprio BNDES, que ficou apoiando muitas outras coisas, e acabou que a inovação ficou muito pequena. Aí, o que eu faço com isso? Nada? Desisto? Não. Reduz meu orçamento, eu faço o que com isso? Vou lutar para conseguir desenvolver e olhar para novos produtos e conseguir pensar, de alguma forma, como que a gente vai conseguir apoiar ou virar, ou mexer nessa equação. A inovação vai ser, no orçamento do BNDES, uma parte, tipo, acima de 10% do orçamento do BNDES? Não. Não, de forma clara. Assim, se a gente pensar no que o banco faz e o papel do BNDES no PIB brasileiro, é natural que a inovação não seja tão grande assim. Mas a gente reconhece claramente que tem muito espaço para a gente aumentar esse apoio e olhar para novas soluções. Tá? E aí, para traduzir, então, passando do todo dos números para a nossa realidade, para expressar como que a gente trata os problemas, né, grandes, pequenos e médios, a gente passa pelo um primeiro desafio, que é discutir o que é inovação, né? Assim, que tipo de conceito se usa para a inovação. E aí, o BNDES é uma casa muito democrática. A gente tem um monte de comitês e conselhos, coisas que uma empresa grande normalmente tem. E, assim, eu participei de inúmeras discussões sobre inovação. Eu lembro claramente, uma vez chegou um projeto lá que era um fabricante de pizza que queria trocar o queijo da pizza congelada. E ele queria recursos de inovação para aquilo. Gente, assim, acho que foram uns 4 comitês seguidos de discussão se aquilo era uma inovação ou não. Tá?
Então, assim, a gente tem um primeiro olhar, que é o olhar de conceito, né? Então, assim, o primeiro conceito que o banco, ao longo do tempo, foi construindo, eu acho que hoje a gente já consegue ter menos discussão. Se aparecer um outro desse da troca do queijo, a gente consegue tratar mais célere, de forma mais célere, é que a gente tem um olhar amplo sobre a inovação. Não é só aquilo que vai... não é só um OPV flexível, leve, que gera energia solar e tal, que vai ser inovação. A gente vai ter outros graus de investimento que também podem ser importantes, outros projetos que, dependendo do patamar que aquela companhia está, podem fazer diferença para aquela companhia ou para aquele investimento. Tá? Então, esse olhar de aprimoramento, né, esse conceito que o banco usa é o conceito do Manual de Oslo, tá? Esse olhar de aprimoramento é um olhar muito interessante. E ele é um olhar também que não é só de produto. Tá? Ele é um olhar de que inovação faz parte do conceito de inovação, fazer alterações de processo, alterações de serviços. Tá? E, a partir daí, a gente começou, depois dessas discussões sobre o que era inovação, a gente começa a criar uma série de produtos, tá, financeiros para o setor ou para os investimentos de inovação, e não relacionados diretamente a setores. Tá? Hoje, só para repetir rapidamente, hoje o banco dispõe de produtos, eu diria, para... Assim, eu não consigo, até hoje eu não peguei um projeto que eu diga assim, não tem um produto que financie isso. Tá? Então, assim, eu listei aqui os principais produtos que são relacionados à inovação no BNDES, e todos eles têm mais de dezenas de casos de empresas apoiadas. Tá? E aí, aqui eu vou começar a falar um pouquinho dos nossos exemplos. Então, eu estou passando para a segunda parte da minha apresentação, e eu trouxe para vocês exemplos de 4... Na verdade, tem um que me pediram para responder uma pergunta, que era sobre como inovar no serviço público. Então, eu ia falar de 3 tipos de exemplo, então eu vou falar de 4 para responder a essa pergunta, tá? Vocês me permitem. Então, eu vou trazer aqui 4 grandes exemplos. Um, que são os exemplos do apoio do BNDES ao setor de software, tá? Das empresas de tecnologia da informação. Um outro, que é o apoio do BNDES numa linha que é comumente chamada de inovação, mas que são as empresas grandes, vamos chamar assim. Um terceiro grupo, que é o apoio do BNDES no fomento e na estruturação para a inovação. E aí, o quarto, a gente vai falar um pouquinho de inovação do serviço público. Tá? Então, não sei quantos de vocês conhecem, mas o BNDES, por volta de 20 anos atrás, começou, de forma pioneira no mercado financeiro, a apoiar os investimentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas de tecnologia, empresas de software. Tá? Naquela época, se falava muito em bug do milênio, principalmente. Tá? Você vê como a gente está, né, antigo. É bug do milênio, o boom da internet, a bolha da internet e tal. Naquele momento, todas essas discussões sobre se P&D, folha de pagamento de pesquisa e desenvolvimento, é investimento ou é despesa, se isso vai para o ativo ou se isso é lançado das companhias, se o que aquela empresa vai fazer é parte do dia a dia corrente dela, ou se aquilo poderia ser financiado pelo BNDES, se aquilo é giro, se marketing é ou se não é. Então, assim, se tem garantia... Cadê o João? Foi embora, né? Se tem garantia ou se não tem. Então, assim, essas discussões elas acontecem no BNDES, gente, há 20 anos. E, de alguma forma ou de outra, a gente conseguiu resolver. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o setor de software já fez mais de 250 operações diretas, dezenas de milhares de operações indiretas. Então, através de agentes financeiros, foram apoiados pelo banco. E a gente tem muito orgulho de dizer que, se você olhar para a Bolsa, para a Bovespa, né, para a Bolsa Brasileira, todas as empresas de tecnologia que estão lá hoje foram, em algum momento da vida, apoiadas pelo BNDES. Tá? Então, assim,
A gente conhece muito outros casos, mas assim, eu listei aqui alguns dos nomes que vinham à minha cabeça, eu fui googando e colocando. Mas isso aqui representa um ambiente de mais de 250 empresas, fora as que foram indiretas, as que fizeram cartão, que assim, são milhares e milhares de empresas.